Talvez se a sua história está um pouco difícil de ser conduzida, está um pouco parada, não está acontecendo o que você precisa que aconteça para conduzir essa história até o ponto final, talvez o que esteja faltando seja justamente algum personagem. Justamente porque personagens que conduzem a história, se a sua história não está conseguindo ser conduzida, tente colocar um personagem novo que vá ajudar nessa condução. Isso aconteceu quando eu estava planejando essa história do Último Viajante no Tempo. Eu tinha feito um planejamento e a história tinha começo, meio e fim, só que alguma parte ali do meio não estava tendo um andamento bom. A justificativa para o que estava acontecendo não estava boa o bastante, eu não estava satisfeito. E aí o que eu de repente percebi? Poxa, tá faltando um personagem aqui. Porque se eu colocar um personagem nesse ponto aqui, um personagem que seja assim, que faça essas coisas, que tenha essa vontade, que tenha esses medos, que tenha esses desejos, eu vou conseguir exatamente que os outros personagens, as protagonistas, consigam ser conduzidas para o lugar que elas precisam estar mais pra frente no livro. Então o que eu fiz? Eu criei um personagem a partir dali. Eu criei um personagem que ia se encaixar ali justamente e ia fornecer para minha história o que minha história precisava para ser conduzida. Então foi uma passagem bem interessante ali no planejamento dessa história, na qual eu tive muito nítida essa importância que personagens têm para a condução da história. Sejam esses personagens protagonistas ou sejam personagens secundários, que no caso aqui eu tive que criar um personagem secundário, não um protagonista, um secundário, para ajudar nessa condução da história. Então também vale essa análise, né? Talvez se a sua história esteja difícil, esteja muito rígida, esteja difícil de movimentá-la de forma plausível, talvez esteja faltando um personagem nela. Experimenta aí criar um personagem novo para ver o que acontece.